E o zagueiro Bruno Mendes basicamente definiu aonde deve jogar na próxima temporada. No vídeo hoje eu quero te trazer detalhes dessa situação e além disso também quero te trazer mais algumas informações sobre o lateral esquerdo Dalbert, jogador que foi recém-contratado pelo Internacional neste sábado, no treino que acontece no CT Parque Gigante. Ele vem treinando de maneira normal e eu quero te trazer com alguns bastidores importantes sobre quando que ele deve começar a ser relacionado. Além disso também quero te trazer mais alguns bastidores por parte do técnico Eduardo Cudê, de algumas coisas que a gente viu no vestiário do Internacional, principalmente depois do vídeo de bastidores. Eu quero te trazer aqui uma mobilização que acontece dentro do vestiário do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Inter, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Inter no dia de hoje, aqui desse sábado. O Inter que novamente se reapresentou no CT Parque Gigante, agora sim a primeira atividade que o técnico Eduardo Cudê vai ter com todos os jogadores para o jogo da próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Inter que viaja na quarta à tarde para Curitiba, ou seja, o técnico Eduardo Cudê vai ter quase uma carga de 6 atividades até o confronto na próxima semana. Lembrando que a tendência é de um time titular, dependendo com algumas preservações pontuais, já que por se tratar de um gramado sintético e na outra semana ter o confronto contra o Fluminense, o Cudê pode optar exatamente nesse momento, alguns jogadores serem poupados para essa partida, tá bom? Mas a tendência realmente é de uma força máxima com as voltas do Rocher, do Ener Valencia e também do Charles Arangues, e daí a tendência é que o time quase seja completo, com a exceção do Vitão e também com a exceção do Johnny, esses dois que devem iniciar no banco de reservas. Uma grande dúvida que a gente vai ter durante essa semana é quem será o primeiro volante, com essa possibilidade do Johnny ficar no banco de reservas. Porque o Rômulo entrou muito bem no segundo tempo contra o São Paulo e o Gabriel foi muito mal no primeiro tempo. Não muito mal, mas não foi aquele Gabriel, por exemplo, de 2022, muito por causa também daquela lesão que ele teve e ainda está retomando seu ritmo de jogo. E em função disso, o Cudê vai ter que optar ou pelo Rômulo ou pelo Gabriel. E aí vai ser uma boa concorrência que vai acontecer durante essa semana para o técnico argentino definir realmente quem deve começar entre os titulares, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar aqui exatamente sobre a situação do Dalbert, lateral esquerdo, que já está no BID. Desde a segunda-feira ele entrou no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Inclusive, no dia de ontem, às 7 horas da noite, no dia 15 de setembro, encerrou as inscrições do BID. Ou seja, nenhum clube do futebol brasileiro pode inscrever novos jogadores e não pode contratar novos jogadores. Ou seja, a janela de transferências, agora sim, até para jogadores livres do mercado, está oficialmente fechada, tá bom? Mas voltando a falar sobre o Dalbert, que é um jogador que vem treinando normal e existe uma expectativa que ele possa ser relacionado para o jogo da próxima quinta-feira. Para o confronto contra o Fluminense, é certo que ele vai ser relacionado. Em função dele não atuar desde o mês de maio do ano passado, foi algum dos fatores que fizeram o Cudê ainda não colocar o jogador para campo. Mas ele era, inclusive, a tendência, ele tinha condições para ser relacionado contra o São Paulo, mas o Inter ainda com bastante calma no caso do Dalbert, porque é um jogador que teve uma lesão grave, ficou um grande tempo parado, e aí o problema, novamente, ter um gramado sintético na próxima rodada, também interfere nesse tipo de situação. Mas a tendência é que, pelo menos, ele possa estar entre os relacionados, até para já começar a se habituar com viagens aqui do futebol brasileiro, já para começar a se habituar, até mesmo em questão de entrosamento com o elenco, tá bom? Outra informação também que eu tenho para passar para vocês sobre essa situação é agora falando sobre a janela de transferências para 2024, porque o presidente Alessandro Barcelos nos últimos dias vem falando sobre diversas coisas, obviamente, entre aspas, as eleições já começaram, que acontecem somente em novembro, e o plano
né, dos futuros concorrentes à presidência do Inter já começam a ser criados, né? E obviamente diversos jogadores para 2024 vêm sendo cogitados no Internacional, como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Bruno Mendes, Oscar, todos esses jogadores foram cogitados no Internacional para a próxima temporada, por são jogadores que estão com o contrato acabando e poderiam vir de maneira gratuita, tá bom? Mas falando especialmente sobre o caso Bruno Mendes, que esse foi o que o Inter tentou de uma maneira um pouco mais assídua, né? Tanto que no mês de maio teve uma reunião com o empresário do jogador. O caso do Bruno Mendes hoje é uma complicação. Por quê? Porque a tendência é que ele renove o seu contrato com o Corinthians. Como disse o empresário recentemente do jogador, o Rodrigo Lopes, a tendência é de uma renovação de contrato e ele com a valorização salarial e um contrato de mais 3 anos. Então, o Bruno Mendes, para vir para o Internacional, não deve ser agora. Inclusive, outros clubes estavam interessados no jogador, como Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio também demonstrou um certo interesse, mas a tendência é que ele não venha para o Rio Grande do Sul. Ele tinha uma preferência em vir para o Internacional, só que ele começou a jogar lá no Corinthians de novo com o técnico Luxemburgo. Antes do Luxemburgo com o Cuca não estava jogando muito, chegou o Luxemburgo, ele começou a ganhar novamente uma rodagem e agora a tendência realmente é de uma manutenção dele para a próxima temporada, apesar realmente ele ser identificado com o Inter, né? Ser um jogador que passou uma temporada, só uma temporada e meia, né? Passou todo o ano de 2021 no Inter e passou metade do ano de 2022, né? Saiu a partir da metade da temporada, mas é um jogador que nesse momento realmente, apesar do Inter ter interesse, como disse já recentemente de maneira aberta, o presidente Alessandro Barcelos é um jogador que nesse momento não deve voltar ao Colorado, tá bom? O Inter que tá atento a algumas oportunidades de mercado, como por exemplo para pré-contrato no próximo ano, mas em função das eleições que acontecem no mês de novembro, são alguns dos fatores que fazem nesse momento o presidente Alessandro Barcelos não avançar em algumas negociações. O nome do Everton Ribeiro vem sendo muito ventilado pro ano que vem, porém é um jogador que quer ganhar 1 milhão por mês e um salário de no mínimo 2 temporadas por uma idade de 34 anos, não faz tanto sentido hoje pro Inter, né? O Bruno Henrique é o nome que faz mais sentido, mas esse o Inter teria que pagar quase 2 milhões ao mês e ainda teria que contar com a vontade do jogador, negociação extremamente complicada para não dizer impossível. O Oscar deve atuar no futebol dos Estados Unidos na próxima temporada, não deve ir pro Flamengo, nem para o Internacional, ele deve atuar lá na MLS em função de segurança, em função de ser um calendário um pouco mais curto. Inclusive não se descarta ele até jogar no time do Lionel Messi, por exemplo. Então as negociações do Inter para 2024 estão paradas nesse momento por 2 motivos. Primeiro fator dinheiro, não se sabe quanto é que o Inter vai ter para a próxima temporada, não se sabe quais campeonatos o Inter vai jogar no próximo ano, porque o Inter não está confirmado na Libertadores na próxima temporada, né? Só está confirmado na Sul-Americana, né? Vamos ser sinceros. Mas hoje é uma situação, entre aspas, complicada para o Internacional. É a questão de contratações, muito por causa das eleições que acontecem no mês de novembro, inclusive final agora do mês de setembro, começo de outubro, já deve começar a ser lançada as chapas à presidência do Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, não esquece o primeiro link na descrição, ativa Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!